Eduardo, bom dia. Pedro Maranhão aqui falando. E eu gostaria de saber Diga de aí, Pedro. você se nesse segundo momento eleitoral do esporte, internamente na sua chapa, o seu nome continuou sendo o nome forte para concorrer ao pleito, ou em algum momento houve alguma possibilidade internamente entre vocês de uma mudança, de outro nome ser lançado para pré-candidato à presidência do esporte? Se alguém pensou, não me disseram. Pedro, continua. Pode ir, Linete. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Tudo Eu, bem. eu ia lhe fazer uma pergunta, não sei se seria Faça. pergunta, não sei se seria a pergunta mais apropriada, já que você meio que descartou aí no seu discurso uma ligação ou uma preferência por uma candidatura que está se assumindo aí, vamos ver hoje, no final do dia, né? Na minha Eu não opinião, meio que, eu não meio que descartei, não, porque eu não sou de meio, como não sou de muro. Eu então deixei claro descartou. Muito bem. completamente. Não há um Ok. apoio, não vai haver um apoio formal do nosso grupo a nenhum candidato. O que vai haver, e é possível, porque eu não me omito, é uma escolha entre o menos ruim. Ok. Mas, Digamos que Nelo Campos vença a hum, eleição, tá bem? Digamos que Nelo Campos vença a eleição. Se surgir um convite do Nelo, já presidente, não é? Para que não o há a senhor menor Eduardo. possibilidade de eu aceitar. Ok, perfeito. Tudo bem. Já ficamos Por por aí. quê? Sim, Hein? porque não combina, porque nada, não haverá um diálogo, não. Então você se Não, posiciona como uma não, oposição não, independente de quem ganhe. veja, a oposição é uma coisa absolutamente sadia. Eu quero dizer, sem falsa modéstia, que se não fosse o movimento Uma Razão para Viver, todo mundo estava batendo palma para o capitão Schettino. Porque todos os que estão aí pediram voto ao capitão Schettino, todos. Nelo, Delmiro, Valadares, se Milton disser que vai votar nele, ele vai agradecer e bater palma. Todos querem o capitão Schettino, porque todos fazem parte do mesmo samburá. Essa expressão eu uso desde o início. Todos são peixes de um mesmo samburá. Não é verdade? E isso é que me causa perplexidade. Infelizmente, tá, essa minha indignação do nosso grupo, essa perplexidade, não contaminou o restante das sócias e dos sócios do Esporte Clube Recife. É bem verdade que houve esse advento da Covid que impediu uma votação, uma presença mais maciça. Também teve um golpe, não é? Que as pessoas não chamavam de golpe, só eu chamei de golpe, e é golpe, foi golpe, não é verdade? A tentativa de um novo golpe agora, por ocasião da renúncia do presidente e do vice, que o Conselho queria eleger, não é, dentre um deles, não é, era outro golpe, nós denunciamos, não é verdade? Então, infelizmente, por várias circunstâncias, nós não conseguimos sensibilizar uma massa crítica que se dispusesse a comparecer à Ilha do Retiro, no momento em que tudo deveria se caminhar para uma eleição virtual, né? Toda pessoa minimamente inteligente e de boa fé procuraria, sendo administrador de uma fábrica, de um sindicato, de uma liga de dominó, caminhar, como os outros clubes caminharam em 2020, para uma eleição virtual, permitindo que o pessoal que estivesse nas embaixadas, nos consulados, em Tóquio, em Paris, em Orocó, votassem no candidato, não é? Mas foi novamente uma manobra feita em uma eleição de cabresto, não é verdade? Contando sempre com a participação famigerada da torcida jovem, que deu 400 votos a Milton Bivar. E a este conselho, macumunado com a torcida jovem, que é a principal infâmia instalada na Ilha do Retiro. Tá? Então, a nossa concepção é uma concepção objetiva, pragmática. Tá? Não se trata de ser oposição porque a gente quer ser oposição. Nós vamos fazer uma posição construtiva, como sempre, sugerindo. Nosso programa está aí, está publicado. Se algum eleito quiser aproveitar alguma coisa do nosso programa, não há problema nenhum. Mas eu duvido que isso seja feito. Porque eles não têm esse compromisso. Nenhum deles recusou o voto da torcida jovem. Nenhum. Só eu. Nem Delmiro, nem Nelo, nem Valadares até agora. E nenhum deles vai descartar. Perguntem a eles. Quando vocês forem entrevistar um desse candidato, peçam para eles dizerem para a comunidade rubro-negra que não querem o voto da torcida jovem. Eu quero ver, eu desafio um candidato de hoje a presidente do esporte que diga claramente que não quer voto da torcida jovem. E eles querem mudar o esporte?
Eles têm muito dinheiro para comprar outdoor, para disputar, fazer almoço em restaurante granfino, pagar cerveja no restaurante lá da Ilha do Retiro. Aconteceu esbórnia no dia da eleição. Diga. Ô, Eduardo, aproveitar agora, era a vez do... Pedro, quer fazer uma pergunta? Porque eu queria saber do Eduardo se existe já esse pensamento de, numa próxima eleição, o grupo dele até mais estruturado, mais organizado, entendeu? De uma forma geral, de concorrer novamente, até porque você disse que vocês estão deixando a disputa agora, porque será um mandato tampão, né? Nosso grupo não se afastou da Ilha do Retiro, nosso grupo continuará acompanhando o esporte do Recife, torcendo para que aconteça o que há de melhor. Eu não torço contra o futuro presidente do Esporte Clube do Recife, não. É bom que fique claro isto. Tá? Eu quero realmente estar profundamente enganado. Mas, dentre as candidaturas que estão sendo apresentadas, não é, considerando todos os que estão apoiando cada uma dessas candidaturas, dificilmente haverá uma modificação estrutural de raiz, como se diz hoje em dia, na política e da administração do esporte do Recife, rapaz. Essa aqui é a verdade. Diz aí. O senhor Eduardo, permita-me uma pergunta. Tirando, claro, o candidato Eduardo Carvalho, para quem seria o presidente ideal para o esporte hoje, na sua visão? Eduardo Carvalho. Ok, mas Eduardo não está competindo, não é? Então, dos candidatos que estão candidatando, ou alguém que não seja Eduardo Carvalho, nenhum, então o esporte ficaria sem presidente. Não, que eu não sou imbecil, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que dos que estão postos aí, como você colocou, nenhum deles seria o ideal. Ok, então diga-me, por favor, um candidato que o senhor acha, seja candidato agora ou que não está na candidatura, pode ser qualquer pessoa que o senhor acha que poderia ser um bom presidente do esporte. Zé Chaves. Empresário José Chaves, inclusive tive a oportunidade de quase ser seu assessor de comunicação no passado recente. Mas, enfim, de bem, homem honesto, que não precisa do esporte para ser alguém. Eduardo, aproveitando o ensejo que você falou inicialmente sobre justiça, há alguma possibilidade, eu concordo contigo, dentro do Conselho Deliberativo, a eleição é para presidente, claro que venceu o vice e venceu o Conselho Deliberativo. Hoje no esporte, não sei por que cargas d'água, né? Que não me corrija se eu estiver errado. Eu não vejo em nenhum lugar no Estatuto do Esporte dizendo que esse Conselho Deliberativo tem que ficar. Há alguma possibilidade de justiça, de uma reviravolta, de depois de eleito o presidente, digamos, o Nelo, o Zé Valadão, enfim, quem quer que seja, esse Conselho Deliberativo sair e entrar o Conselho Deliberativo do escolhido presidente pelo sócio do esporte? Você é meu colega, você sabe que todo processo exige o quê? O interesse processual. Não é verdade? Veja bem, esse conselho que está aí, ele jamais se daria bem comigo, com a nossa gestão, jamais. Mas ele se dará muito bem com o Nelo, ele se dará muito bem com o Valadares, ele se dará muito bem com qualquer um deles. Porque eles são iguais. Então não vai haver nenhum interesse. Já não houve a exigência, não é? Já não houve a força nem o interesse dos outros candidatos, diferentemente da nossa candidatura, de exigir que o Conselho renunciasse, porque eles vão se acertar, como sempre fizeram. Sempre fizeram. Não é? Eu tenho dito desde o início, se não for Bivar, é do B, se não for do B, é Bivar, se não for nem Bivar nem do B, terá que ser um de Bivar ou um de do B, ou os dois. E o que vai acontecer é isso novamente, não tem a menor dúvida disso. Tá? Seja lá o candidato que se eleja agora, é um candidato que vai se acertar perfeitamente com o atual Conselho, porque eles têm interesses em comuns. Tá? Eu recebi ontem uma ligação de uma pessoa que eu conheço, tá? Querendo discutir comigo a possibilidade de uma candidatura, de um apoio, essa coisa toda. Eu disse, rapaz, você tá... Não, nós estamos pensando, nós quem? Não, nós quem? Vai trazer Henrique, presidente da Jovem? Você quer que eu sente com o Henrique, presidente da Jovem, para acertar alguma coisa? Você quer que eu sente com quem? Com Pedro Leonardo Lacerda? Para acertar alguma coisa? Que no dia da eleição estava se abraçando lá com a torcida jovem? Você quer que eu sente com quem, rapaz? Com Milton Bivar, que abraçou a torcida jovem? Que tramou esse acerto com a torcida jovem? É com esse pessoal que você quer que eu me sente?
O senhor Eduardo Carvalho tem alguma opinião formada ou concorda sobre o esporte no futuro se transformar em um clube empresa? Não precisa me chamar de senhor, não. Eu acho que o esporte não deve se transformar no clube empresa, não. Agora ele deve ser administrado como uma empresa. E está tudo na minha proposta. Não é? Acabar com o apadrinhamento, com contratar um CEO de moral, não é? Uma pessoa de renome que saiba administrar, deixar de improvisar, deixar de colocar para cuidar das finanças do esporte um camarada que está completamente defasado, que faz matemática de padeiro, com todo respeito, não é? Que economiza R$300 para não pagar o fogueteiro, não é? E acha que isso é tanger as finanças do esporte do Recife, não é? Colocar uma pessoa para administrar a segurança do esporte que não tem mais condições de fazer, improvisar na base do esporte do Recife, não ter uma política séria para a base e para o futebol. Gustavo está sendo queimado novamente. Ninguém vê isso, não? Ninguém vê isso? A gente tem agora na seleção ali um zagueiro que é rubro-negro, passou pelo esporte e botaram para fora. Davi, se eu não me engano o nome dele. Ninguém enxerga isso, não? Tudo vai ser mantido. É aquele menino que foi do Internacional, né, Pedro? Como é o nome dele? Davi, né, se eu não me engano, né? É o zagueiro, É. capitão da seleção, passou por aqui e o esporte botou para fora. Acho que não prestava, não. Não é o primeiro, não. Quer dizer, Eduardo. não tem política. As pessoas no esporte improvisam. Na verdade, improvisam. Agora, querem eleger um Mister Simpatia para ser presidente do Esporte do Recife, com certeza esse candidato não é Eduardo Carvalho. Eduardo, se você pudesse falar para a torcida o principal motivo que levou a sua configuração de chapa, o pessoal que compõe, você, de uma forma geral, assim, a não concorrer agora, seria a configuração atual do Conselho? Seria essa questão de ser um mandato tampão, como você está tratando? Seria todo o contexto atual que se encontra o esporte hoje? Se fosse para definir, a gente pensou e isso foi o que mais pesou. Qual seria a situação? Não, acho que é o contexto mesmo. Não há um motivo. Quando um avião decola, ele tem que estar absolutamente sintonizado e todos os instrumentos têm que estar funcionando bem. Na verdade, mal comparando. Então, toda essa circunstância, né, todas essas circunstâncias, né, nos fizeram pensar que a nossa candidatura talvez não fosse, né, não tivesse no momento correto agora de ser relançada. Tá? Nós enfrentaríamos um obstáculo enorme que eu estava disposto a enfrentar. Inclusive, me perguntaram se eu fosse eleito, como é que eu me daria com o atual conselho. Eu disse, de forma pragmática e transparente. Tudo que eu mandasse para o conselho ia dar notícia para os sócios. Se o conselho vai aprovar ou não vai aprovar, né, isso é uma questão do conselho, o conselho responde aos sócios e às sócias. No nosso mandato, eu ia exigir, todavia, tá, que o conselho publicasse as razões da sua decisão. Por exemplo, este conselho que está aí querendo permanecer aprovou as contas de Milton Bivar. Como é que se aprova uma conta de Milton Bivar para um mês depois Milton Bivar sair do Esporte Clube do Recife devendo 4 meses de salário ao administrativo, 3 meses de salário ao futebol, o terceiro venceu ontem, disseram que pagou. Como é que aprova essa conta? E não diz a torcida como é que aprovou? Por que aprovou? Saiu a informação aqui agora do Antônio Gabriel que o VP provisório, do esporte, confirmou para ele que o salário desse mês foi pago. Está tudo muito bem. Eu quero saber o seguinte, você tem um conselho numa empresa, o balanço vai para o conselho. Eu tenho 4 folhas de atrasados administrativos, sem contar com as folhas deixadas pelo Camaro Amarelo. Ou seja, os funcionários do Esporte Clube Recife estão há 7 meses, tem 7 meses sem receber dinheiro. 7. E o conselho aprova as contas? Só corrigindo. Como é que pode? Só corrigindo a minha informação, está aqui, aspas, Pedro Leonardo, aspas para o repórter Antônio. Pedro Leonardo, presidente do Esporte Recife, diz ele aqui, confirmou ao Rádio Jornal que hoje a folha do mês de abril foi paga para funcionários e atletas. Até o próximo dia 10, uma outra folha deve virar, acumulando a segunda em atraso. Vou voltar. São 7 meses que um funcionário que ganha entre um salário mínimo e R$3.000 não recebem. Como é que este balanço é aprovado? Quais são as metas que foram apresentadas
não é? Para se restabelecer o fluxo de caixa e pagar 7 meses a esses pais de família e mãe de família. Que imoralidade é esta? Como é que se faz isso? Não é? Eduardo, Aí se apoia a reeleição do capitão Schettino, que diz que pagou 40 milhões de débitos, que não deve nada a ninguém, que só ergueu o esporte, que não sei... Como é isso, rapaz? Que falta de vergonha é esta? E esse conselho quer permanecer. Que dignidade é esta? Como é que esse pessoal entra na Ilha do Retiro e se depara com um funcionário na Ilha do Retiro, com boca, com macarrão, com socorrinho? Como é? Porque eu não teria coragem de entrar na Ilha do Retiro sem dizer, socorrinho, Camara Amarelo deixou aqui 4 salários sem lhe pagar. Eu vou pagar assim. Não é? Agora eu não vou trazer Thiago Neves, eu não vou trazer Diego Souza, eu não vou dar aumento para o futebol. Não, eu não pago a Alessandro, ou ao pai da Alessandro, ou a mãe da Alessandro, ou a mulher da Alessandro, ou a de Pedro, 4, 7 salários e tiro fotografia com Thiago Neves renovando o contrato, rapaz. Com Trellis chegando aqui. Que pouca vergonha é essa, rapaz? Agora eu faço a pergunta clássica do Alto da Sé. E se fosse a sua mãe? Linésio, pergunta para o Eduardo, para a gente finalizar? Não, assim, muitas coisas do que o Eduardo está falando realmente são muito importantes para o esporte, né? São coisas que tem que se corrigir para ontem, não é? Principalmente o salário dos funcionários. Mas a diretoria, a presidência que tiver no esporte, mesmo devendo salários ao funcionário, o clube tem que seguir em frente como um clube competitivo nas competições, não é? O que é que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que sim, é muito importante você pagar os funcionários, claro, eu concordo plenamente, mas é necessário contratar jogadores que façam com que o clube ganhe jogos, não é? Você não respondeu a minha pergunta. Você não respondeu a minha pergunta. Quando eu devo 7 meses de salário a todo o administrativo do esporte, você sabe quem é que está pagando Thiago Neves? Estou dando um exemplo, não é Thiago outro. Sabe quem é? É Boca. Ok. É macarrão. É socorrinho. Então você tem que fazer, essa imoralidade é que tem que acabar. Você tem que fazer um time de futebol de acordo com o que as suas pernas podem caminhar. Não é? Porque não é justo. Estou completamente de acordo com o senhor. A competitividade é a seguinte, meu querido. Se eu tiver condições de fazer um time competitivo para a Série A, não é? Mas pagando o meu funcionário, eu faço. Se não, tem que ir para B, rapaz. O que eu estou querendo dizer é que sim, os funcionários têm que ter o seu salário saldado, sua dívida com o clube, né? Aliás, a dívida do clube com os funcionários, mas ir para a Série B também não é a solução não, senhor Eduardo. Desculpe, isso eu vou discordar do senhor. Eu quero que você me diga o seguinte, querido, você não está respondendo a minha pergunta, sua colocação é exatamente a colocação desses cretinos que estão na Ilha do Retiro. Certo? Eu não vou deixar de pagar o administrativo com essa desculpa safada, covarde, de que eu preciso contratar jogador como Diego Souza, Thiago, seja lá o que for, pagando 200 mil para ficar na Série A, não. Isso não é justo. Isso é desonesto. É a mesma coisa de eu dizer que não vou pagar o seu salário, porque preciso contratar Faustão para dar mais audiência ao teu programa. Você acha justo isso? Não é justo, mas Diego Souza não está no esporte. Diego Souza não está no esporte. Estou dando um exemplo, porque disseram que ia trazer Diego, trouxeram o Thiago, renovando o Thiago, trouxeram o Trellis, renovaram com o Marcão, que é 150 mil conto, renovaram com mais não sei quantas pessoas, contrataram 40 jogadores. Mas na Série B... Isso é moralidade, rapaz. Na Série B, o senhor como presidente vai ter não interessa. 6 milhões para gerir o clube. O Náutico está na Série B e está sendo primeiro lugar e está fazendo uma administração honrada.
Não, o presidente do Náutico não está se escondendo, não, dos credores, não. Ele entra em restaurante, sai de restaurante e é homenageado. E eu vou fazer isso também quando eu for presidente. Eu não vou me esconder em toquinho, não, rapaz. Eu vou querer sair andando na Ilha do Retiro sem guarda-costa. Porque no dia da eleição, o seu Milton Bivar estava com guarda-costa. Esse é o presidente que passou pela Ilha do Retiro. Um homem que anda de guarda-costa. Porque deve. Ou se bota moral na Ilha do Retiro, ou vai continuar a mesma coisa, rapaz. A gente tem que ter dignidade. Tá? Então contrata Faustão aí, Alessandro. Tá? E deixa de dividir aí teu lucro com o resto da tua rapaziada, porque tu precisa de mais gente, de estrela, para dar dinheiro. Que é isso, rapaz? O que é isso? Então eu vou dizer a Socorro, a Macarrão e a Boca que vou passar 3 meses sem pagar porque eu preciso trazer um jogador, rapaz. E eles vão dizer o que aos filhos dele? Vão levar para a ilha para assistir treles, enquanto não tem dinheiro para pagar a conta da escola, rapaz? O cartão de crédito? Que imoralidade é essa que você está me dizendo? O que o senhor está falando, eu concordo, eu também sou pai de família, os salários têm que ser pagos. Você está defendendo permanecer na Série A a todo custo, rapaz? Não, eu não disse isso. Foi o que você insinuou. Assuma o que você disse. Eu não disse isso. É importante ficar na Série A se nós pudermos ficar na Série A. Se não tivermos condições, cai para B. A pessoa como... Só um momento, eu estou tranquilo, Alessandro. A pessoa na figura como presidente do esporte, ela tem que sim arrumar meios do esporte ter dinheiro de pagar funcionários e atletas. O que eu estou querendo dizer é que ir para a segunda divisão não é a solução. Eu não estou dizendo que ir para a segunda divisão é solução, rapaz. Presta atenção. O senhor insinuou, assim como eu não insinuei, não. Eu não insinuei, porque eu não sou homem de insinuar. Pergunta a Alessandro se eu sou homem de insinuar. Eu disse que se tiver que ir, vai. Como já fomos várias vezes. Você não leu o meu programa de gestão. Se tivesse lido, você não leu o nosso programa de gestão. Leu? Não li, não. Então vai ler. Para depois me entrevistar, para não me confundir com outros. Eduardo, olha só, eu não estou me confundindo com ninguém, tá bem? Eu estou me fazendo perguntas. Quem está nervoso aqui é o senhor. Eu estou me fazendo perguntas. Eu não estou nervoso, não. Eu estou indignado quando eu vejo uma colocação dessa. A sua indignação é a mesma de todos nós que gostamos do esporte. Não é a mesma de todos nós, não, porque essa sua colocação é uma colocação, tá certo, indigna. Sim, você tem que reparar essa colocação que você fez. Na sua opinião, pode ser. Eu estou de boa, estou tranquilo. Eu também estou de boa e estou tranquilo. Agora eu estou indignado por você insinuou. Você se insinuou. Não, eu não insinuei nada. Que era preferível ficar na Série A. Então diga de forma aberta. Diga não insinuei nada. Ir para a segunda divisão não é a solução, para mim. E ninguém disse que seria. Não torça minhas palavras. Eduardo Elinésio, para a gente seguir, uma última pergunta do Pedro Maranhão, por gentileza, Pedrão. Eduardo, para passar a bola para o Alessandro aí, eu gostaria de saber de você o que é que você achou de alguns nomes aí que ressurgiram nas últimas semanas, que já vinham há um certo tempo afastado, pelo menos assim, dos holofotes da Ilha do Retiro, como Gustavo do B, como Luciano Bivar, que também vem sendo muito citado aí em possíveis reuniões e situações aí internas para definir candidatos. O Dubê, em algum momento, se especulou a presidência ou a vice-presidência, uma participação dele assim de uma forma geral. Então, o que é que você achou dessa ressurreição, né, entre aspas, de alguns nomes aí que vinham um pouco afastados do esporte? Um péssimo sinal. Gustavo é o maior perdedor dentre os presidentes de toda a história do esporte do Recife. Não é? E essa questão de ressuscitamento nunca é bom. Não é? Quando a história procura ser repetida, ela vem sempre em forma de farsa. Não é? Na realidade, não se trata de ressuscitar, eles sempre estiveram lá, comandando, como estão comandando agora por detrás. Não é? É estranho que essas pessoas não se apresentem de forma clara ao lado do seu candidato. Então isso é muito ruim, rapaz. Ninguém anda para trás, não, você anda para frente. Não é possível que numa comunidade como a Ilha do Retiro, não existam novos quadros
Pessoas que possam apresentar um programa de futuro para Ilha do Retiro, rapaz. E toda vez tem que se pedir a benção a um ex-capitão, a um ex-coronel, não é? Não precisa, o esporte não precisa disso. Eu já disse que o esporte não precisa de salvador da pátria. O esporte não precisa de padrinho. Basta, acabou. Estão pensando que Gustavo vai bater na carteira para pagar a conta do esporte? Estão pensando que Luciano vai novamente contratar jogador? Está errado. E se fizerem isso, está errado. Mostra a incompetência de quem está agora se apresentando como candidato. Entendeu? Então é muito ruim para qualquer clube, tá certo? Que você tenha que fazer uso de pessoas que já passaram, já tiveram sua oportunidade, mas que na realidade não trouxeram nada de novo. Isso de forma objetiva. Vá à administração de Gustavo e veja qual foi a novidade que ele trouxe. Nenhuma. Nenhuma. Como é que ele agora vai voltar? Para apresentar o quê? Ele não vai voltar. Eu estou dizendo isso de forma franca e aberta, rapaz. Não tenho nada contra pessoalmente Gustavo. Tá? Nada. Agora, pragmaticamente, objetivamente, não tem nenhuma novidade. Nenhuma. Mas vem essa questão de que Gustavo do B, Luciano, os homens do dinheiro, os homens mais ricos de Pernambuco, aí vai pagar isso, vai pagar aquilo. O esporte não precisa disso. Todo clube que depende de padrinho quebra. Botafogo, Fluminense, não é verdade? Essa que é a grande questão. Então, quando vieram falar comigo algumas coisas, eu disse, vem cá, rapaz, eu não faço costura em torno de nome. Eu faço costuras e acertos em torno de projetos. Você tem projeto, você tem compromisso. O que é que você pretende fazer? Me diga, vamos conversar. Não, mas é porque é um momento de unidade, a gente precisa de um nome. Não, o esporte não precisa de um nome, não. O esporte precisa de um projeto. Projeto. E dentro desse projeto, aí tudo bem, você discute qual é o melhor administrador para tocar aquele projeto. Então eu acho ruim, muito ruim. Vou citar o exemplo, está aí o Náutico, com uma bela gestão. Bela gestão. Não é? Você mal sabe, no bom sentido, quem é o atual presidente do Náutico, porque ele está preocupado em sorreguer o Náutico, ele não está preocupado em dar entrevista, nem aparecer, nem entrar em campo, né? Nem tirar fotografia quando chega fulano. Não tem nada disso, cara. Eu tenho admirado muito a atual administração do Náutico, que está na Série B. Eu concordo que o Náutico tem ido bem, mas o Náutico aparentemente está fazendo o contrário do que fez o Sport, né? Enquanto o Náutico procurou melhorar, o Sport procurou piorar. Agora pergunta lá ao Náutico se ele quer ficar na segunda divisão. Não quer. Rapaz, você tá com algum problema. Você está com algum problema. Repare, não estou com problema. O meu argumento é que eu... Só um momento, Eduardo, por favor, deixa eu falar. Você está com algum problema. Repare bem. Quem é que quer ficar na Série B? Ninguém. O que eu quero lhe dizer é que eu concordo 100% com o senhor quando o senhor fala que os salários dos funcionários têm que ser pagos. 100%. O que eu estou querendo lhe dizer, senhor Eduardo, é que ir para a Série B não é a solução, porque o senhor vai deixar de ganhar 30, 40, 50 milhões para ganhar 6. Como é que o senhor vai quitar? Como é que o senhor vai pagar a folha de funcionários ganhando 100 milhões por ano? Preste atenção. Da Série B, querido. Entende? Esse é que é o porém. Presta atenção, eu vou mandar desenhado para você. Presta atenção, repare bem. Desenhe. Em nenhum momento, está gravado, não está, Alessandro? Em nenhum momento eu disse que ir para a Série B era a solução. Nenhum momento. Pegue a gravação do programa e veja o que eu disse. Primeiro lugar. Segundo lugar, você não leu o meu programa. No meu programa não tem como medida saneadora do Sport do Recife ir para a Série B. Não tem. Todo o nosso projeto de sorregimento financeiro do Sport do Recife está escrito e desenhado no meu programa. Primeiro, contratar um CEO que entenda de finanças. Segundo, contratar alguém que entenda de marketing. E os nomes estão dados. Não tem improviso, não. Jorge Avancini, que você deve saber quem é, etc. Na base, ao invés de colocar um ex alguma coisa, eu estava trazendo professor Antônio Carlos. Você sabe quem é o professor Antônio Carlos? Não sabe. Fez a base do Atlético do Paraná e do Corinthians. O Atlético do Paraná até hoje tem consultoria com ele. É quem mais entende de base do Brasil. Viria conosco. Para quê?
para que houvesse uma política de construção de base, linkada com o profissional. Minha comissão técnica seria responsável também pela base. Para quê? Para não queimarem Gustavo, para não vender a troco de banana o menino, para Davi não sair daqui pensando em desistir de jogar futebol e bater na seleção brasileira. Isto é que é o nosso projeto, certo? Aproveitamento da Ilha do Retiro como um local comercial, você está entendendo bem? Porque a ilha está abandonada há muito tempo. Projetos para os esportes olímpicos amadores, com o professor Paulo Cabral, que deixou vários projetos encaminhados, prontos para o Ministério da Cultura, Esporte, Secretaria daqui de Governo, etc, etc. Agora, o que eu disse a você é o seguinte, se nós chegamos num impasse entre, para ficar na Série A, presta atenção, eu tenho que deixar de pagar o meu administrativo, eu não vou contratar jogador deixando de pagar 2.000, R$1.000, 380 ao administrativo. Eu não vou fazer isto. Eu não vou contratar para o futebol profissional um jogador que o esporte não possa bancar, porque quando eu estou contratando alguém e estou devendo 4 folhas de salário administrativo, quem está contratando não é o esporte. É Alessandro, é Pedro, é você, são os funcionários do esporte que passam a pagar agora juros nos seus cartões de crédito, que tiveram seus nomes e estão no SPC. Sabe por quê? Porque são 7 meses sem receber. E, enquanto isso, os diretores do esporte, não é verdade, tomando chopinho com o Jair, abraçando o Trellis. Entendeu, meu irmão? Então, essa que é a minha colocação. E a minha indignação vai por conta disso. Então, eu tenho a impressão, e espero, que depois de tudo isso, tá certo? A gente, de fato, entenda que você e eu queremos a mesma coisa, como Alessandro também. Agora, é preciso ficar muito claro para a nação rubro-negra o que é que está se dizendo. Por quê? Porque quando eu vou para a Ilha do Retiro, tá? Eu fico perplexo quando eu me encontro com alguém que passa por mim e diz, rapaz, essa direita... Por exemplo, na época de Silvio Guimarães, o grande Silvio Guimarães, eu recebi várias reclamações, sabe de quê? Porque Silvio estava pagando em dia. E eles achavam que não devia pagar em dia, não. Devia segurar o salário do administrativo e do futebol para contratar mais gente. Deixar de pagar a 12ª vara da Justiça do Trabalho para contratar mais gente, entendeu? Então, a gente precisa deixar claro, porque todo mundo tem sua dignidade. Se o esporte puder ficar na Série A, um time competitivo, evidentemente, pagando os meus funcionários, essa é a administração que eu quero. Agora, Eduardo Carvalho, presidente do Sport do Recife, jamais abraçará Alessandro, camisa 10, recém-contratado ao Corinthians ou não sei o que tal, tá? Enquanto tiver uma folha administrativa atrasada, porque isso é um escárnio, rapaz. Eduardo, pelo andar da carruagem, a gente já ultrapassou todos os limites aqui com relação ao tempo e a gente tem um... Alessandro, só para continuar aqui um lance. O que o Eduardo Carvalho falou, a grande maioria, ou quase tudo, ele tem razão, entende? O que eu quis dizer é que, como presidente do esporte, se eu, Linécio, sou o presidente do esporte, eu não posso me acomodar só com o que o esporte tem para tentar pagar todas as dívidas dos funcionários que tem que ser paga e não contratar. Então, o que é que acontece? Eu, como presidente, eu tenho que correr atrás de empresas para colocar dinheiro no esporte. E aí montar um time para a Série A e pagar em dia os funcionários. É óbvio que uma pessoa que ganha R$1.000, R$2.000, R$3.000, não pode ter 7 meses de salários atrasados. Isso é um absurdo. E eu concordo 100% com o Eduardo Carvalho, com o senhor Eduardo Carvalho, né? Agora, ir para a Série B só por ir, como ele estava dizendo, não, a gente tem que buscar receita para o clube poder estar pagando em dia e tem que ter time competitivo, Alessandro, senão a gente não vai para lugar nenhum, cara.